noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de mercado de capitais, hoje nós vamos entender um pouquinho como funciona o sistema de intermediação no mercado de capitais. Então, na verdade, o mercado de capitais ele é composto por agentes, né? Por intermediadores que vão ligar os investidores, os poupadores, a quem precisa captar recursos, que são as empresas, tá bom? Então é basicamente isso. O intermediador é aquele que vai conectar os poupadores, os investidores, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, às empresas que estão listadas em bolsa de valores para receber o aporte desses investidores. Tudo bem? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria, MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, tá? E a disciplina de hoje, a matéria de hoje, né, ela vai trazer para você uma visão mais panorâmica, né, do que é o mercado de capitais, tá? Então é basicamente isso, é uma introdução básica ao mercado de capitais, tá bom? Para que você comece a entender algumas coisas a partir de agora, tá bom? Então, o objetivo aqui geral é tratar sobre a intermediação financeira, né, que impulsiona o desenvolvimento econômico e conecta investidores a grandes oportunidades de investimento. Tá? Então é basicamente isso, tá bom? Indo para o próximo slide, então o que é o mercado de capitais propriamente dito? Né? O mercado de capitais é o coração do sistema financeiro, onde empresas buscam recursos para crescer e investidores encontram oportunidades para multiplicar seu patrimônio. Então, o mercado de capitais ele existe justamente para isso, para intermediar essa junção de interesses, né? Então existe o interesse dos poupadores, né? Das pessoas que querem investir, tá? E consequentemente multiplicar seu patrimônio, tá? E as empresas que precisam captar recursos para multiplicar seus lucros. Então o mercado de capitais ele vem para unir esses dois interesses, esses dois personagens, né, por assim dizer, tá? Então, qual que é o papel do mercado de capitais, afinal? Então, o papel é conectar empresas que precisam de recursos a investidores que buscam multiplicar seu dinheiro. Negociação de títulos como ações, renda variável e debêntures, renda fixa. Então, tudo isso nós vamos aprender no decorrer da disciplina, tá? No decorrer das aulas de mercado de capitais, você vai entender o que é uma debênture, tá? Você vai entender o que é um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, o que é uma ação, tá? Então vai ser bem legal, é uma disciplina que eu gosto bastante de lecionar, tá? E ainda, né, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico e financiamento de projetos. Então o mercado de capitais ele é necessário para que as empresas possam captar recursos, né? Barato, tá? Então é basicamente isso. Então a empresa, quando ela lista uma ação, né, quando ela abre capital em bolsa de valores, ela está chamando pessoas que têm interesses a ser sócios dela. Então, quando você compra uma ação, na verdade você está comprando uma fração do capital social. Então, na prática, dessa empresa. Então, na prática, você se torna sócio dessa empresa, tá bom? Então, ao adquirir uma ação no home broker de uma determinada empresa, por exemplo, Ambev. Se você comprar um ticker, né, uma ação ABEV3, você, na verdade, está comprando uma fração do capital social da Ambev. Portanto, você se torna sócio, você tem direito a voto, né, no caso da Ambev, que é novo mercado, são ações ordinárias, isso também você vai entender mais à frente. Então, ações preferenciais, dependendo do estatuto, você não tem direito a voto, tá? Mas não se preocupe com isso por enquanto. Então, basicamente, o que você precisa entender agora é que, ao comprar uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Então, você passa a ter direito à distribuição de lucros, né? Você passa a ter direito a voto, a participar nas assembleias, tá bom? Então, você é equiparado a um sócio, né? Você tem o mesmo direito que o sócio majoritário da empresa. É basicamente isso, tá bom? Claro que na fração que você comprou, na quantidade de ações que você comprou, tá bom?
papel essencial da intermediação financeira, né? Então, quais são os papéis essenciais da intermediação financeira? A facilitação, né? Intermediários financeiros transferem recursos entre investidores e empresas. Então, é papel do intermediário, né, da corretora, né, ele vai captar esse dinheiro, você vai transferir o dinheiro para a corretora, né, vai ficar na conta investimento, e aí quando você dá a ordem de compra, para comprar uma determinada ação, o ticker, você informa o ticker dessa empresa, né? Por exemplo, a BEV3, eu quero comprar 100 ações da BEV3, né, da Ambev. Então você digita no home broker a BEV, né, e informa a quantidade, e aí essa ordem ela é enviada para a Bolsa de Valores e registrada, tá? Então a corretora de valores, na verdade a sua corretora, né, seja ela a Rico, a Clear, o BTG Pactual, né, o seu banco que tenha home broker, né, que tem esse tipo de serviço embarcado, ele vai intermediar, ele vai pegar o seu dinheiro, vai mandar para a bolsa, vai falar assim, olha, ele comprou 100 ações da Ambev, tá, e vai liquidar isso. Então, depois de 2 dias, né, em D+2, esse dinheiro é debitado da conta investimento para ser repassado para a empresa, tá bom? Eficiência, né? Então a gente não precisa nem falar, né, que assegura a agilidade e a transparência nas negociações. Então, antigamente as negociações em bolsa de valores eram feitas na bolsa mesmo, presencialmente. Então você tinha que ir até lá e dar uma ordem, dar um call de compra, né? Dar uma ordem verbal para que o operador da mesa execute a compra. Então você assinava lá uma ordem de compra, né, uma boleta, né, que se chamava, até hoje chama boleta por conta disso, né, e aí registrava isso e comprava, você ia embora. Então era mais difícil, você tinha que ir presencialmente na bolsa de valores. Hoje é muito mais fácil, com seu smartphone você consegue dar uma ordem de compra, dar uma ordem de venda, fazer aquisição de cotas de fundo de investimento, você consegue investir no tesouro direto, na renda fixa, tá? Então hoje está muito mais fácil pelo notebook, então você consegue resolver isso muito rápido, né? Você consegue fazer isso de forma muito rápida, né? Claro que dentro do horário de negociação do pregão, então você só pode comprar uma ação das 10 da manhã até as 17 horas, segunda a sexta-feira. Aos finais de semana o mercado é fechado, tá? E fora desse horário também é fechado, então você consegue agendar uma ordem para o dia seguinte. Eu trabalho o dia todo, só chego em casa 8 horas da noite. Você consegue agendar uma ordem para o dia seguinte? Consegue, mas há um risco dela não ser executada, porque depende de preço, do preço da ação, tá? Mas você consegue fazer esse tipo de operação, tá? E ainda assim, com o smartphone mesmo, como eu falei, às vezes na hora do almoço, lá chegou o final de mês, você quer investir, né? Você usa o smartphone para fazer esse investimento, tá bom? A segurança, né, é bem seguro, porque ele garante um ambiente seguro para as operações financeiras. Então tem a garantia da B3, né, a própria corretora, então existe senha, token para acessar, então existe todo um aparato de segurança que trazem essa segurança adicional, tá, para as operações feitas de forma eletrônica, smartphone ou via computador, tá bom? E os exemplos que nós temos aqui de intermediadores financeiros são os bancos, as corretoras, as distribuidoras e bancos de investimento e por aí vai, tá bom? Os principais intermediários, né, do mercado de capitais, eles são bem conhecidos, né? Então, o primeiro deles são as corretoras e as distribuidoras, né? O papel delas é conectar investidores à bolsa e executam ordem de compra e venda, sendo a porta de entrada para o mercado. Então, tudo começa com uma conta na corretora. Então, para você comprar ações, você precisa ter uma conta aberta em uma corretora. Para você comprar fundos imobiliários, você também precisa cotas de fundo imobiliário, você também precisa de uma conta aberta numa corretora, tá bom? Lembrando que tem algumas aulas de fundo imobiliário. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha na playlist, tá? Para você entender um pouquinho o que é um fundo imobiliário, tá? É bem bacana, também é uma forma de investimento acessível, no qual você pode se tornar também proprietário
de uma fração, né, de um determinado imóvel, de um conjunto de imóveis, né, porque a maioria dos fundos imobiliários eles têm uma carteira de imóveis, né, então é bem bacana, depois você dá uma olhadinha, tá? Ainda nós temos os bancos de investimento, né, que é a assessoria especializada para empresas em captação de recursos, fusões e aquisições estratégicas, tá? Como é o caso da BR Partners, né, que é um banco de investimento, inclusive está listado em bolsas, né, em bolsa, né? Se não me falha a memória, o ticker é BRD11, tá? São units, né? É um pacotinho de uma ação ordinária para duas preferenciais, geralmente é isso, tá? Que vem no pacote da unit, mas aí precisa dar uma olhadinha no estatuto social para ver a composição disso, tá? Ele é um exemplo, tá, de banco de investimento, tá? E os agentes autônomos de investimento, os AIs, né? São profissionais que orientam investidores na tomada de decisões, oferecendo um acompanhamento personalizado, que é o papel, por exemplo, dos analistas CNPIs, né, os analistas de investimento, tá? Devidamente credenciados na CVM, devidamente credenciados na PMEC. Essas são pessoas que estão lá para dar call de compra, o papel delas é dar call de compra, de venda, fazer análise de balanço, tá? Análise de viabilidade econômica de um determinado investimento, tá bom? Então o papel desses analistas, né, desses agentes autônomos de investimento é justamente isso, é sugerir compra e venda de ativos, tá? Muito bem. E quais são os tipos de intermediação, né? Então, nós temos dois tipos principais, tá? Que é a intermediação direta, né, caracterizada por empréstimos e negociações realizadas sem a presença de intermediários, geralmente envolve maior risco e complexidade para as partes envolvidas, sendo comum em transações entre grandes instituições e investidores qualificados. Então, tem fundos de investimento, por exemplo, que são para investidores qualificados. O que são investidores qualificados? São aqueles que têm mais de R$ 1 milhão investidos, de alguma forma, ou são analistas de investimento devidamente credenciados na CVM, tá? Ou na PMEC, ou nas associações de classes pertinentes, tá bom? Então, eles podem negociar diretamente, tá? Sem a necessidade de um intermediador financeiro, tá bom? E também nós temos, do outro lado, a intermediação indireta, que envolve instituições financeiras especializadas para facilitar as operações. Então, na verdade, uma corretora de valores ela é uma intermediária indireta, tá? Que ela vai fazer essa intermediação entre você que tem o desejo de comprar uma ação, um fundo de investimento ou um fundo imobiliário e a empresa que está captando ou o fundo de investimento que está captando esses recursos. Então, tudo isso você lança a mão do serviço, né, para fazer essa compra, né, ou venda, você lança a mão do serviço de uma corretora de valores, tá bom? E aí, com base na senha, né, você vai informar os dados, né, da compra ou da venda e vai fazer a execução junto ao home broker, tá bom? Ela oferece mais segurança e regulamentação, tornando o processo acessível e eficiente para um maior número de participantes. Então, na verdade, ele é seguro porque ele requer uma senha, ele requer um token, né? Então, necessariamente tem um aparato de segurança para que a operação financeira em questão, né, a compra ou a venda de uma determinada ação, tenha todo o laço de segurança necessário para quem está comprando e para quem está captando dinheiro, tá bom? Como funciona a intermediação na B3? Né? Então, a Bolsa de Valores, como nós conhecemos, é a B3, né? A Bolsa de Valores brasileiros. O que é a B3? Né? É um ecossistema robusto que garante a segurança e a transparência das negociações, permitindo que milhões de investidores participem do mercado de capitais. Então, a B3, na verdade, ela democratizou, ela fez um trabalho amplo de divulgação, né, da renda variável, né? Então as pessoas hoje, perdão, pessoal. Então as pessoas hoje têm muito acesso à informação, seja através do YouTube, redes sociais, de e-mail, os próprios sites, né, como o Infomoney, o Monetaris, né? São sites
de notícias econômicas, né, para investidores, né, esse é o jornal diário dos investidores, né. Então foi feito um trabalho de divulgação, né, e ainda assim existe aproximadamente de 3 a 4% dos brasileiros que investem na Bolsa de Valores, né. Então a tendência é que isso aumente no decorrer dos anos, principalmente com a queda na taxa de juros, né, hoje a Selic está 15%, então algumas pessoas fazem uma conta básica, para que eu vou correr risco na Bolsa de Valores se eu posso comprar um Tesouro Selic a 15% ou um IPCA mais 6 ou 7 ao ano, sem correr risco. Realmente é plausível, né, é compreensível esse tipo de atitude, mas quando a taxa de juros começa a cair, então o dinheiro ele começa a migrar de posição, ele começa a sair da renda fixa e vai para a renda variável, onde tem mais retorno. Então, além de você ter um retorno com valorização, né, com crescimento, ou chamado growth, né, você também tem a possibilidade de retorno, de remuneração com dividendos. Então, as empresas pagam dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos é a distribuição de lucro, seja ela trimestral ou anual, depende muito do estatuto da empresa, da previsão da política de distribuição de dividendos, tá? Por isso que é importante sempre dar uma olhada no estatuto para ver o percentual que é distribuído. Tem empresa que está com payout de 50%. O que é o payout? 50% do lucro a empresa distribui a título de dividendo. Tá? Então é basicamente isso. O payout é o quanto a empresa, em termos percentuais, distribui para os seus acionistas o lucro. Tá? É basicamente isso, tá bom? E aí tem um passo a passo para você ter acesso a B3, né? Ter acesso a essa intermediação da bolsa. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é basicamente a abertura da conta. Então você vai abrir a conta, o investidor escolhe uma corretora autorizada pela CVM e cadastra a sua conta. Então, geralmente, as corretoras elas têm uma telinha lá básica, né, para você abrir a conta, tá? E eventualmente mandar a documentação, é super rápido, você consegue fazer isso rapidinho. Algumas corretoras te dão um retorno no mesmo dia, inclusive, né? E aí, posteriormente a isso, você já abrindo a conta, você já tem direito a enviar as ordens. Então, você envia, o segundo passo é envio de ordens. A corretora, ela envia as ordens de compra e venda para o sistema eletrônico da B3. E depois de 2 dias, em D+2, existe a execução e liquidação. O que é execução e liquidação? São as negociações que são registradas e liquidadas com total transparência e segurança. A B3 finaliza todo o processo. Então, existe a garantia da B3 nessa operação. Tá bom? Que o seu dinheiro, de fato, vai ser entregue para a empresa que você está investindo. Tá bom? Diversidade de produtos negociados no mercado de capitais. Então, existem vários tipos de títulos que são negociados, né? O mercado de capitais ele oferece uma vasta gama de produtos para diferentes perfis e objetivos de investimento, desde a participação em grandes empresas até o financiamento de projetos específicos. Então, os investidores, as empresas, eles podem buscar a Bolsa de Valores para fazer leilão, um projeto específico, por exemplo, né, para leiloar uma determinada linha de transmissão, por exemplo, uma concessão de distribuição de energia e por aí vai, tá? Mas, basicamente, os principais, né, que são os principais produtos, né, que são oferecidos no mercado de capitais são esses, que são as ações, né, que representam, como eu falei, uma fração do capital social de uma empresa, sem prazo de vencimento, permite que você se torne sócio e participe dos resultados. Então, não existe um prazo de vencimento. Você compra a ação e se você não vender, você fica sendo sócio dessa empresa o tempo que você quiser, 10, 15, 20 anos, tendo direito à distribuição de lucro como sócio, tá bom? Debêntures e títulos de dívida, né, que são empréstimos que você faz às empresas em troca de uma remuneração, né, juros, com prazo e condições pré-definidas. Então, debêntures são títulos de dívida, tá? Debênture nada mais é do que isso, é um título de dívida, tá? Você compra a debênture, por exemplo, da Isacetip, da Transmissão Paulista de Energia Elétrica, por exemplo. Você vai comprar aquele título, ele vai vir com uma taxa de juros pré-acordada e ao final do período você vai ser remunerado
com aquilo que foi combinado, tá bom? É basicamente isso. Por isso que a debenture, na verdade, ela é uma renda fixa, porque você já conhece o ganho daquele título, tá? E por fim, os fundos imobiliários que entraram no bolso dos brasileiros, né, recentemente, principalmente depois do governo Temer, né, que houve a queda da Selic, né, então as pessoas começaram a olhar para o mercado imobiliário, né, para os fundos imobiliários, que é uma forma de você comprar um imóvel, ter acesso a um imóvel, um empreendimento grande com pouco dinheiro. Então, tem pessoas que, no lugar de comprar uma casa, um apartamento e colocar para alugar, ele prefere comprar a cota do fundo imobiliário e terceirizar toda essa gestão administrativa do imóvel. Porque é bom lembrar que no fundo imobiliário, a gestão administrativa do imóvel, a cobrança do aluguel, as revisões de contrato, né? O inquilino entrou, saiu, teve qualquer problema de manutenção, é a gestora que vai cuidar disso para você. Então você não tem nenhum tipo de dor de cabeça nesse sentido. Você é um dono, tá? E você vai ter direito a receber os rendimentos daquele empreendimento. Então é auferido uma receita. É bom lembrar que você não vai receber o aluguel integral, tá? Você vai receber o resultado disso. Então tem a receita com o aluguel, que o fundo arrecada, aí abate as despesas, né, fixas, as despesas operacionais, né, com a gestão do imóvel, e você tem um valor a distribuir para os cotistas. Então, é basicamente isso, tá? Fundos imobiliários são isso, né? É um conjunto de imóveis, né? Enfim, um conjunto de pessoas, um condomínio de pessoas que estão pondo dinheiro lá e querem receber os rendimentos desse aluguel. Tá? É basicamente isso. Tá? E tem também os certificados de recebíveis, que são os CRIs, e os CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Tá? Esses dois últimos geralmente são operados por fundos de investimento, por fundo imobiliário, tá? Por investidores qualificados. Tá bom? E quais são os benefícios da intermediação? Né? Os benefícios da intermediação para o investidor é acesso facilitado às diversas opções de investimento, a capacidade de diversificar a carteira com diferentes riscos e retornos. Então, você pode ter uma parcela da sua carteira em renda fixa, em título do Tesouro Direto, por exemplo, ou debentures, uma parcela em ações, uma parcela em fundo imobiliário, uma parcela em ETF, tá? Que são índices, você compra índices no exterior, por exemplo, tá? Você pode comprar um BOVA11, né? Enfim, por aí vai, né? Tem vários ETFs aí, né? Orientações especializadas para auxiliar nas decisões. Então aqui entra o papel do analista de investimento que toda corretora tem, tá? Então é bem bacana. Esse aqui são os principais benefícios, né? Esses, né? Para o investidor. Tá? E para as empresas, né? Claro, né? O principal benefício é a captação de recursos para expansão e inovação em projetos estratégicos. Então, ela consegue captar dinheiro no mercado de capitais de uma forma rápida, a um custo barato, tá? Alternativa ao crédito bancário tradicional com condições flexíveis. Então, é melhor uma empresa fazer um follow-on, lançar novas ações na Bolsa de Valores do que captar dinheiro no crédito bancário com taxa de juros alta, né? Então, o mercado de capitais ele vem para isso, né? O fortalecimento, né, da estrutura de capital e governança e maior visibilidade e reputação no mercado. Então, esses dois últimos aqui, pessoal, são importantes, né? Pelo seguinte, quando uma empresa lista o seu capital em bolsa de valores, ela precisa de transparência, né? Então, ela tem que ter números fidedignos, ela precisa apresentar um release, ela precisa apresentar o balanço patrimonial, a DRE, a DFP, né, que são as demonstrações financeiras padronizadas, tá? Dependendo do segmento de listagem, ela está obrigada a apresentar muito mais informações, tá bom? Então isso nós vamos estudar no decorrer da disciplina, tá? A regulamentação e segurança no mercado brasileiro, né? Então ele é um ambiente totalmente regulado, né? Sobretudo pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Que é o principal órgão regulador e fiscalizador responsável por normatizar, desenvolver e disciplinar o mercado. Então esse é o papel da CVM. Então esses agentes aqui, eles são
são os que vão dar garantias, tá, para os investidores que as operações estão sendo fiscalizadas, que as operações estão seguindo normas de mercado, estão seguindo as normas dos pronunciamentos contábeis, tá? Que as demonstrações estão fidedignas com a legislação contábil e tributária. Então, eles estão aí para isso, para dar essa garantia para o investidor, né? E a B3, né, que oferece a infraestrutura tecnológica e mecanismo de proteção, como mecanismo de ressarcimento de prejuízos que cobre até R$ 120 mil. Então, é um grande ecossistema, né, que está aí para dar essa garantia tecnológica para o investidor, né? E a escolha consciente. É importante escolher intermediários autorizados e registrados nos órgãos competentes para a sua segurança. Então, você vai escolher uma corretora que seja confiável, claro, né? Famosa, né? Que está aí na mídia. Então, se você fizer uma pesquisa, tem várias corretoras ali, né? Não estou ganhando nada com isso, mas tem a própria XP, tem a Rico, tem a Clear, tá? Então, fica a seu critério fazer a escolha da melhor, a melhor corretora de valores, tá bom? A conclusão, né? Concluindo, né? A intermediação é como um motor do desenvolvimento. Então, ela existe para fomentar o desenvolvimento, para investir, tá? Para facilitar, para incentivar as pessoas a investirem. Tá? É basicamente isso. A intermediação no mercado de capitais é uma ponte vital que conecta investimentos a grandes ideias, impulsionando o crescimento econômico e a inovação em todo o país. Então, não é à toa que os Estados Unidos tem o maior número de investidores em bolsa de valores. Né? Então, as pessoas já nascem, são criadas com essa cultura lá de investir em negócios, né? De empreender, tá? Investir na bolsa hoje é empreender. É você ser sócio de uma empresa, é você participar das decisões, tá bom? Dessa empresa. Então, invista com conhecimento, tá? Escolha bons intermediários e participe ativamente do crescimento do Brasil. Então, o principal investimento que você precisa fazer nesse momento, agora, é investir em você, tá? Em conhecimento, que é justamente isso que você está fazendo ao entrar num curso, né, de bacharelado de ciências contábeis, administração de empresas, escolher uma graduação, tá? Um curso de gestão financeira, por exemplo, tecnólogo, tá? Então, investir no seu conhecimento é um passo primordial para que você entenda o mercado financeiro como um todo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, tá? Não deixe de se inscrever no canal, porque assim que tiver novos conteúdos, o YouTube ele vai divulgar essas aulas para que você continue estudando, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana. Bom descanso.